Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando Deus fala, o resultado é Jesus Cristo. Quando você vai no Apocalipse 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, o Senhor do sábado. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos são os outros 9 mandamentos. O número 7, que são os 7 Espíritos de Deus, é o Cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente. A serpente no hebraico é o número 9, e o Cordeiro é o número 7. Os 7 Espíritos é Deus, que é o Cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente, que é a doutrina do Cordeiro. Então você junta 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. O 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. E Deus vinha prometendo que Cristo sacrificaria na cruz para nos salvar. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus sacrifica na cruz, a entrada triunfal em Jerusalém. Ali ele se torna o novilho do sacrifício. Por quê? Porque quando Jesus sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade. Então o número da fidelidade é o número do cachorro, que é o número 5. Aí quando você junta o número do leão, que é o 16, com o número 5, que é o cachorro, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Por isso que Jesus é chamado novilho do sacrifício. Por isso que é no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que ele se torna o novilho do sacrifício, a entrada triunfal em Jerusalém. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Aqui está falando o novilho do sacrifício falando. Livro de Apocalipse, capítulo 21, a epígrafe do texto aqui fala o novo céu e a nova terra. Aqui Jesus já tinha vencido, ele está mostrando a glória para João. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Está escrito assim, E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Entendeu? Esse é o que Deus fala para nós. Jesus está falando para nós. Aí quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 22. Livro de Apocalipse, capítulo 22, aqui é o novilho do sacrifício, que é o número 21, falando para nós. Por isso que é 22, 21 com mais 1, 22. Aqui é o novilho do sacrifício, que é o 21, falando para nós. Por isso que você lê Apocalipse, capítulo 22. Agora eu vou ler aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus falando, Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, irmãos, vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é os 10 mandamentos. Amém? Bom dia, Pai do Senhor.